crack it. It's learning time. Então, pessoal, como vocês já repararam, hoje é Halloween. Falaremos hoje um pouquinho sobre a origem, a criação deste evento que é tão comemorado nos Estados Unidos, porém está sendo comemorado, celebrado aqui no Brasil cada vez com maior frequência. Vamos começar então com a explicação do nome Halloween, erroneamente traduzido como o Dia das Bruxas. Vocês verão que não tem a palavra bruxa, que em inglês significa witch, ok? Vocês precisam entender que a tradução, a origem do All Hallows Evening, então passou para All Hallow Even, Hallow Eve e finalmente Halloween. Tá bom? Vocês entenderão o porquê. Mas vamos dizer que esta é uma celebração que acontece há muitos anos. É datada de mais de 2000 anos. Claro que ela, no começo, não se parecia em nada com o que nós temos hoje em dia, tá? Mas com o passar do tempo, tradições foram incorporando ao fato e aí chegou ao que nós conhecemos hoje. Sim, começou há 2000 anos na cultura do povo celta, tá bem? Eles, o povo celta, lá antigamente, tinham as estações bem definidas, tá? Tinha um período que era o verão e tinha um período que era o inverno, quando eu falo essas duas definições, tá? Então, no dia 31 de outubro, era celebrado um festival chamado Samhain, que era o momento em que eles agradeciam pela colheita. Veja bem, naquela época, as suas vidas dependiam de uma boa colheita. Se a colheita fosse muito boa, teria-se uma despensa farta, cheia no inverno. Se a colheita não fosse boa, muitas pessoas poderiam morrer no inverno rigoroso, tá bem? Então, para celebrar esta vasta colheita, geralmente, eles celebravam no dia 31 de outubro. Muitos anos depois, no dia 1º de novembro, foi instaurado o Dia de Todos os Santos. A palavra santo em inglês, Hallow, ou seja, Hallow Eve, significa a véspera, Hallow Evening, a noite anterior, tá? E aí, a partir daí, da junção, All Hallows Evening, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, e aí, com o tempo, como eu já falei, contraiu para Halloween. Nós temos também um dia depois, nós temos o All Souls Day, celebrado no dia 2 de novembro, que aqui no Brasil é conhecido como o Dia de Finados. A tradução seria o Dia de Todas as Almas. Vejam bem a ligação desses 3 dias aí, que fala-se muito, não é verdade? Do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Aí nós temos, a partir daí, com o passar do tempo, com a evolução, o surgimento de alguns eventos, de algumas tradições voltadas, direcionadas ao Halloween, como, por exemplo, a abóbora. Pois muito bem, o ato de andar com abóbora surgiu ainda na Europa, no Antigo Mundo. Porém, isto nós já veremos que não era uma abóbora. Mas tudo vai começar com a história do Jack, Sting Jack, ou Jack O'Lantern, ou Jack Avarento, ou Jack da Lanterna. O Jack era uma pessoa muito má. Um dia ele faleceu, porém ele ficou preso na penumbra entre os mundos. A partir daí, ele esculpiu um
Nabo, exatamente, nabo, turnip, pois era o fruto característico lá da Europa. Quando veio para os Estados Unidos, para o novo mundo, o novo continente, qual era o fruto em abundância, qual era a vegetação, qual era o que nós tínhamos, o que eles tinham em abundância, o que eles tinham de sobra? Exatamente, a abóbora, pumpkin. A partir daí eles começaram a esculpir as abóboras e a partir daí colocava-se velas e nós temos aí o símbolo da abóbora toda decorada até os dias de hoje. A tradição do trick or treat, doçuras ou travessuras, gostosuras ou travessuras, há algumas variações, doces ou travessuras. Antigamente, quando um ente morre, as pessoas tinham medo que esse ente fosse para o purgatório. A partir daí, as pessoas davam doces, chamado de soul's cake, para as pessoas que iam de casa em casa rezando pela alma deste familiar. Acreditava-se que com muita oração, esta alma seria absolvida e poderia seguir o seu destino. Então, a partir daí, teve-se a tradução de pessoas virem às casas das outras e oferecer doce, nesse caso um bolinho, o soul's cake, o bolo de alma, para que as pessoas rezassem em prol das almas destes entes queridos, destes familiares. Então, a partir daí, surgiu a tradição do trick or treat. O último item que nós veremos hoje são as fantasias. Acreditava-se que esses 3 dias, como eu já falei, a véspera do dia de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos ia seguir o dia de Finados, que a penumbra entre o mundo dos vivos e dos mortos estava mais fina. E aí, as pessoas, com medo de que esses fantasmas viessem às suas casas perseguir os moradores, enfeitavam as casas, apagavam as luzes e vestiam máscaras, maquiavam, tá, a face com o intuito de afugentar, com o intuito de afastar estes fantasmas. Então, a partir daí surgiu também a tradição da fantasia. E aí, já sabiam dessas tradições? Já sabiam dessas histórias? Deixem aqui nos comentários, ok? So, that's all for today. Bye bye. See you next time. Bye.